Irmãos, minhas irmãs, estamos no 14º domingo do tempo comum e nos deparamos com este evangelho que apresenta os sábios e entendidos e apresenta os pequeninos. Os sábios e entendidos, aqui dentro daquilo que Jesus está falando, não foram capazes de acolher a palavra, a verdade de Deus quando revelada no próprio Jesus Cristo. Eles fizeram resistência. Já os pequeninos foram capazes de acolher, não fizeram resistência à mensagem de Deus dada através de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, uma primeira pergunta que poderíamos nos fazer hoje é: eu estou sendo capaz de acolher a mensagem de Deus na minha vida ou eu estou fazendo resistência a essa mensagem? Compreendamos que os sábios e entendidos aqui lembram, dentro do estudo espiritual, de uma análise teológica, que a nossa natureza foi afetada pelo pecado. Natureza afetada pelo pecado é fraca. Natureza fraca falha. E, no grego, nós chamamos essa fraqueza de filáusia, que traduzido para o português nós chamamos de amor próprio, mas não é um amor próprio equilibrado, é um amor próprio desequilibrado, que se assemelha ao egoísmo, e porque se assemelha ao egoísmo, também está associada a um pecado capital, o pior dos pecados capitais, que se chama orgulho. O orgulho que gera vanglória, orgulho que gera vaidade. O pecado de Satanás. Portanto, quando Jesus fala dos sábios e entendidos, ele está falando de pessoas orgulhosas. E pessoas orgulhosas que, porque desejam ser o centro das atenções, não conseguem receber a verdade de Deus. Porque muitas vezes, cheias de si mesma, são sábias e entendidas, porque não dão espaço para o conteúdo da mensagem de Deus. Tem muita coisa na mente, tem muita coisa no coração, que não há espaço nem na mente nem no coração do orgulhoso, do sábio e entendido, para Deus, para a mensagem de Deus. O orgulhoso, o sábio e entendido, muitas vezes é uma pessoa autossuficiente. Como eu sou sábio, entendido, como eu acho que eu sei tudo, que eu conheço tudo, que eu entendo tudo, que eu me basto, então eu vivo dentro de uma autossuficiência. E é por isso que a mensagem de Deus não faz efeito. E isso acontecia muito com os fariseus, com os saduceus, com os doutores da lei, com os escribas, com os sumos sacerdotes da época de Jesus. E nós precisamos tomar cuidado para também não acontecer conosco hoje, de nós termos uma postura de pessoas sábias e entendidas, portanto, orgulhosas, que têm até um ar de superioridade, que absolutizam as suas opiniões, os seus gostos, o seu querer, e teimam naquilo que pensam, naquilo que querem, e de tão teimosos, de tanto absolutizar suas opiniões, gosto, querer e desejos, não acolhem
a palavra de Deus, não acolhem o ensinamento de Deus, não acolhem o mandamento de Deus. Toda pessoa que tem essa atitude orgulhosa de sábio e entendido, acaba sendo uma pessoa crítica demais, que critica tudo. Nada presta onde você está, até dentro da própria igreja, eu estou sempre criticando, eu estou sempre botando defeito, eu estou sempre achando um motivo para eu não acolher a mensagem de Deus. A pessoa que tem essa atitude de sábia e entendida faz resistência à mensagem de Deus. Por isso vive também dentro de uma arrogância. E ainda é uma pessoa que é cheia de direitos, não enxerga os seus deveres como cristão, como católico. E também até como membro da sociedade, de uma família. A pessoa que tem a atitude de sábio e entendido, ela, porque está cheia de orgulho, de vaidade, de vanglória, ela acaba também se fechando para a mensagem de ser irmãos, de sermos fraternos como cristãos, e ela o tempo inteiro fechada para a mensagem de sermos irmãos, compete, faz das outras pessoas rivais. É próprio de quem é orgulhoso e se sente sábio e entendido ter inveja e ciúme da outra pessoa que se destaca, do irmão que se destaca, do dom da outra pessoa. Portanto, se sentir sábio e entendido e ter essa atitude na vida, esse amor próprio adoecido, essa espécie de egoísmo e orgulho, acaba também gerando uma rivalidade com os irmãos, porque o meu eu está no centro e eu não admito que ninguém se destaque mais do que o meu eu. É por isso que muitas vezes a mensagem de Deus não entra. A atitude de sábios entendidos, essa atitude orgulhosa, também faz com que a pessoa fique dentro de um sentimento e de um comportamento que diz: tudo que eu tenho sou eu quem faço, é mérito meu e eu não preciso agradecer nem a Deus nem a ninguém, fui eu que conquistei. O sábio entendido, ele não reconhece a ação de Deus, a graça de Deus na sua vida, nem a ação das outras pessoas. Foi ele que conquistou, foi ele que fez, foi ele que tem capacidade. De fato, ele conquistou, ele fez, ele tem capacidade, mas essa capacidade foi dada por Deus. E às vezes a pessoa que dá uma de sábia e entendida não reconhece isso. Um outro perigo que nós corremos, dentro dessa mentalidade de sábios e entendidos, especialmente na prática da fé, a pessoa pode até declarar: não, eu creio em Deus, mas ela muitas vezes não está buscando Deus, está buscando a si mesma. Então ela faz as devoções não por causa de Deus, mas ela faz porque, para ela dizer: olha o que eu fiz, olha como eu sou bom, olha como eu sou uma pessoa santa, olha como eu sou devoto. Isso é um sábio entendido, porque está vivendo uma fé na dimensão daquilo que eu faço. Eu não estou colocando Deus no centro, sou eu e o que eu faço, e os méritos que eu ganho. Então a pessoa vive uma ilusão dentro desse orgulho de sábios e entendidos. A dificuldade também de que, quando alguém tem a atitude de sábio e entendido no orgulho, a pessoa tem dificuldade de reconhecer os seus pecados. Tem dificuldade de se reconhecer pecador, pecadora.
E é por isso que a mensagem de Deus não entra, porque aqueles que se fazem pequenos se reconhecem pecadores, necessitados da graça de Deus. A pessoa que tem a atitude de sábio e entendido, e é por isso que Deus não se revela a ela, porque o coração, a mente está tão fechado que a pessoa não quer obedecer, ela não quer ser orientada pela palavra de Deus, pela doutrina da igreja, pela autoridade da igreja, ela não aceita correção, e quando é corrigida, logo se ofende, fica agressiva. Portanto, é por isso que Deus acaba não se revelando aos sábios e entendidos. Não é nem porque ele não se dirija a essas pessoas, é porque essas pessoas se fecham no seu egoísmo, no seu orgulho, na sua vaidade e resistem à mensagem de Deus, porque só conseguem enxergar a si próprias e os seus interesses. É por isso que nós somos chamados, nesse domingo, a ter uma atitude, a lutar para cultivar no nosso coração uma atitude de sermos pequeninos. E aqui a pequenez se assemelha à virtude que combate o orgulho, que é a humildade. Veja bem, todos nós, num grau maior, num grau menor, somos orgulhosos. A gente tem que começar a partir daí. A pessoa que diz que não é orgulhosa está mentindo para si mesma. E é a partir do reconhecimento do próprio orgulho que nós começamos a ser pequeninos. Lembremos que Jesus, num outro trecho do Evangelho, ele coloca uma criança ali no meio dos discípulos e diz que quem não for como aquela criança não entrará no reino dos céus. Mas ele não está falando de pureza, não. A criança, compreendida como uma fase da vida em que ela obedece aos pais, em que ela depende dos pais, em que ela se deixa orientar pelos pais, em que ela aprende as coisas do pai, em que ela se deixa corrigir. Portanto, a criança tem uma atitude de dependência e de obediência. Então é essa atitude daquele que se faz pequenino, humilde, uma atitude de discípulo, de discípula, que ouve a Deus, que acolhe o seu ensinamento. É por isso que o Pai fala ao coração dos pequeninos, porque estão abertos para ouvir. E na época de Jesus, alguns fariseus, saduceus, doutores da lei, escribas, herodianos e sumos sacerdotes se fecharam no orgulho. Porém, outras pessoas, com uma atitude de pequenino, se abriram. E aí nós vamos ver Zaqueu, vamos ver Mateus, cobrador de imposto, que depois se torna discípulo e depois apóstolo, o próprio São Pedro, os apóstolos, os 12 apóstolos, enfim. Nós vamos perceber que eles se fizeram como criança, se fizeram pequeninos, se fizeram humildes, venceram o orgulho que estava neles para poder ouvir e acolher a mensagem de Deus dada através de nosso Senhor Jesus Cristo. Se deixaram iluminar pela verdade de Deus. Não fecharam o coração, não colocaram o querer deles, o pensar deles, o desejo deles, a vontade deles, o capricho deles na frente da mensagem de Deus. Portanto, ser pequenino, que acolhe a mensagem de Deus, é ter uma atitude de humildade. E dentro da teologia espiritual, nós aprendemos que o humilde é aquela pessoa que
percebe seus limites, reconhece seus limites, suas fraquezas, suas contradições. É uma pessoa que, porque reconhece os seus limites, porque iluminados pela graça de Deus, pela luz de Deus, enxerga as suas falhas, ele procura depender de Deus. Ele vê que ele e ela necessitam de Deus, exatamente porque tem limites, tem falhas e fraquezas. E eles colocam Deus no centro. Isso é ser pequenino. Deus é a razão do meu viver, é o sentido da minha vida. Tudo que eu tenho, posso ter e construir, todos os dons, talentos que eu tenho, é graça de Deus. Não são meus méritos. É dom de Deus agindo em mim. Tudo de bom que eu posso fazer é dom de Deus agindo em mim. Portanto, Deus fala ao coração dos pequeninos para aqueles que se fazem humildes e por isso se esvaziam de si, não colocam o seu eu no centro, colocam Deus no centro, renunciam a si próprios, a sua vontade, aos seus caprichos, para colocar a vontade de Deus, o desejo de Deus, o ensinamento de Deus no centro. É um esvaziar-se. Poderíamos usar outra palavra também dentro do conteúdo espiritual que chama um desapegar-se das coisas, um desapegar-se de ideias, um desapegar-se de bens materiais, um desapegar-se de si próprio, do mundo, sendo humilde, no esforço de ser humilde para acolher a verdade de Deus. Porque a virtude da humildade é algo que nós precisamos exercitar. É algo que é uma luta para nós cultivarmos a humildade no nosso coração, porque o tempo inteiro o nosso coração, a nossa mente, afetados pelo pecado, enfraquecidos pelo pecado, tendem a ser orgulhosos. O tal do amor próprio, o tal do egoísmo. Portanto, nos esforcemos para ter essas atitudes de humildade. E aqueles que se fazem pequeninos, aqueles que se fazem como criança, aqueles que têm essa atitude de discípulo, que acolhem a verdade de Deus na sua vida, aceitam a mensagem de Deus que fala para perdoar e para pedir perdão. E o perdão se torna uma libertação na vida dessas pessoas. Tanto para quem eles dão o perdão, é libertação, tanto quando eu dou o perdão, quando eu sou a fonte desse perdão, eu também me liberto. E só um coração humilde aceita essa mensagem e procura se esforçar para vivenciá-la. Um coração humilde de pequenino é também aquela pessoa que é aberta à graça de Deus, aberta ao ensinamento de Deus, se fazendo pequeno, reconhece a necessidade de rezar, de orar todos os dias. E por isso busca Deus na oração, busca estar na presença de Deus e corresponder ao amor de Deus e cultivar uma amizade com Deus na oração. Porque é pequeno, porque é humilde, porque necessita da graça de Deus. E a oração é uma maneira de estar em comunhão com Deus para a graça dele agir em mim. Só os pequeninos e humildes fazem isso. Já o orgulhoso, ele vai querer manipular Deus. Senhor, eu vou rezar isso aqui, o Senhor me dá isso aqui, essa outra coisa em troca. Isso é orgulho. Eu estou dizendo para Deus o que ele tem que fazer, até quando eu rezo. Então eu não posso dizer, não, você vai apresentar as suas situações de vida. Você vai fazer os seus pedidos.
mas você não vai fazer troca com Deus. E só os pequeninos entendem isso, os humildes entendem isso. Portanto, aquele que é pequeno, que é humilde, está aberto para o ensinamento de Deus, está aberta para o ensinamento de Deus. Tem consciência da sua fraqueza, tem consciência dos seus limites e não entra em crise por isso não. Busca Deus para, com Deus, com a graça de Deus, o auxílio de Deus, vencer e superar esses limites. Lembremos ainda de um outro trecho do Evangelho em que Jesus conta uma parábola de um fariseu e um publicano na sinagoga. O fariseu está lá dentro da sinagoga dizendo: eu sou tal, eu faço isso, eu faço aquilo, eu te louvo porque eu pago o dízimo, eu te louvo porque eu faço isso e aquilo outro, olha como eu sou um bom judeu. E já o publicano, que é pecador, está lá na porta da sinagoga, de cabeça baixa, batendo no peito, dizendo: Senhor, tem piedade de mim, porque eu sou pecador. E Jesus diz na parábola: quem voltou justificado para casa foi esse publicano, esse pecador, que lá na porta da sinagoga estava pedindo perdão, assumindo as suas culpas e querendo se reconciliar com Deus, sendo humilde e buscando a Deus. Não estava se gabando diante de Deus, não estava dizendo que faz isso ou faz aquilo. E o pior, o fariseu, ainda no orgulho dele, sábio e entendido: eu te louvo porque eu não sou como aquele publicano lá na porta que não presta. O orgulhoso sempre julga e condena os outros. O sábio entendido sempre tem um dedo apontado para o outro. Já o humilde, o pequenino, a quem Deus se revela, ele não aponta o dedo para os outros. Ele assume as suas próprias falhas, as suas culpas. Ele se arrepende e tem o desejo de melhorar com a graça de Deus. Quem é pequenino e acolhe a mensagem de Deus, exercita a empatia. O que é empatia? Colocar-se no lugar do outro, inclusive para entender a fraqueza do outro, assim como eu quero que entendam a minha fraqueza. Quem se faz pequenino e acolhe a mensagem de Deus, é humilde, aprende que ser cristão, ser católico, é servir para promover o bem para o próximo. Quem é pequenino e tem essa atitude de humildade, diante da verdade de Deus que o ilumina, repensa a sua vida, repensa as suas atitudes. Portanto, vive um constante processo de conversão. E é uma pessoa que é capaz de ser generosa, de sair de si para ir em auxílio do irmão, da irmã. E que é uma pessoa que não compete, vive a verdadeira fraternidade, porque pequenino que é, humilde que é, se esforçando para viver assim, recebendo a mensagem de Deus, aprende a reconhecer as qualidades do irmão e valorizar, ao invés de competir com o irmão. Aprende a se alegrar com o bem do irmão, ao invés de ficar com ciúme e inveja do irmão, da irmã. É por isso que Deus se revela aos pequeninos. E essa revelação, porque o coração é um coração pequenino, é um coração de discípulo, é um coração que acolhe, é um coração que não faz resistência, é um coração que aceita a verdade de Deus. Por isso, as atitudes dessa pessoa vão se transformando. E por isso essa pessoa é capaz de fazer o bem, de praticar a justiça, de se esforçar para realizar a vontade de Deus na sua vida. Eu espero que eu e você estejamos fazendo o esforço de sermos pequeninos diante de Deus. E eu encerro essa homilia como iniciei, fazendo a pergunta que fiz no início da homilia: eu sou capaz de acolher a mensagem de Deus ou eu faço resistência? Na minha vida eu estou sendo sábio e entendido ou estou sendo pequenino,
acolhendo a mensagem de Deus. Cada um precisa responder no dia a dia, se esforçando para ser pequenino. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.